Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, tá? Parece que nós estamos na quinta semana dessa apostila, ou seja, a primeira semana de julho, né? Temos esta semana e a semana que vem. Depois é férias para vocês, né? Porque nós temos que preparar o material de agosto. Mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Falando da Revolução Francesa, o que é o contexto? Como que estava a França naquele momento? A França estava vivendo um momento extremamente difícil economicamente, extremamente difícil politicamente, porque quando o povo está passando fome, a culpa é de quem? Quem que não organizou essa sociedade? Em tese é o governo. O governo, qual é a função do governo? Qual é o papel do governo na sociedade? O papel do governo é organizar, fazer a gestão, ou seja, cobra impostos para quê? Para trazer melhorias para a comunidade, para esse país, né? Então você cobra imposto para ter educação, saúde, estradas, apoio nas indústrias, etc, etc e tal. Promover empregos, né? Você ajuda a indústria para ela promover empregos. Você tendo saúde, você emprega um monte de gente. Quando você consegue organizar, a sociedade caminha. Isso é impossível? Não. Tem muitos países que vivem muito bem. Muitos países que vivem muito bem. Tá. Então, o que acontecia na França lá no século XVIII? Entre 1789 e 1799, que é quando se deu essa revolução. Ó, quem mandava lá era o rei. Então, isso quer dizer que aquilo era uma monarquia, tá? E apoiada por quem? Pelo clero. O que é o clero? A Igreja Católica. Então, quem mandava, quem tinha a bufunfa, quem tinha o dinheiro, recolhia os impostos, era o rei, a nobreza, que vivia num luxo exorbitante, e o clero também vivia com muito luxo, né? Então, o que acontece? A fome se instala no país, a miséria, e as pessoas começam a discutir isso aí. Então, os pobres, muito pobres, estão na miséria. E aí, você tem os burgueses. Quem são os burgueses? Surgem os burgueses. Os donos das empresas, das indústrias, né? Quem produzia. Então, o que acontecia? Esse cara, o burguês, ele tinha... Na verdade, quem tinha o poder sobre o dinheiro era ele que produzia, os comerciantes que vendiam, mas ele pagava muito imposto. Ele pagava muito imposto e não tinha poder político nenhum. Ele não podia se candidatar a nada, porque quem mandava era o rei. Então, veja a situação. Eu pago, e quem desfruta são eles lá em cima, a igreja e o rei. Entenderam? Tá. O que acontece? Esses burgueses começam a se rebelar contra esse sistema. E aí, em 1789, quando começa a Revolução, tem a queda da Bastilha, que é o grande símbolo. O que era a Bastilha? Bastilha era uma prisão, onde você colocava ali os presos políticos, né? Quem era contra o rei, na maioria das vezes, né? Então eles derrubam a Bastilha, tiram aqueles presos de lá, se rebelam, tal, e aí começa um grande problema, 10 anos, né? Os burgueses acabam perdendo a cabeça literalmente, ou seja, existia a guilhotina, o rei mandou esses caras para a guilhotina. Quem que eram os principais caras? O Robespierre. Ele acaba se adentrando na política de um jeito ou de outro, tal, mas ele acaba sendo guilhotinado, perdendo a cabeça. Danton. Sobre Danton tem um filme. Se alguém gosta muito de filme, vocês têm o filme Danton, o Processo da Revolução. Passa todo. Eu acho ele pesadinho para vocês, mas enfim, você vê cortar a cabeça dos caras, tem umas cenas terríveis, né, na guilhotina, tal, do Danton, do Robespierre. Mas depois, no fim, a revolução se torna de uma certa maneira tão poderosa que o povo quando descobre que é a maioria, né? Quando a gente descobre que nós somos a maioria e que nós é que produzimos o dinheiro, né? Pagamos para o governo, quando a gente descobre isso,
muita coisa pode rolar, né? Então, na França rolou que os reis perderam a cabeça também. A rainha perdeu a cabeça. E o rei também. E o que aconteceu? Caiu a monarquia. Acabou a monarquia. Deixou de ser um governo absoluto, onde só o rei mandava, certo? Nesse processo você tem assembleias, 3 tipos de assembleias, né? Onde eles começam a organizar durante esses 10 anos, né? Você tem a Assembleia dos Notáveis, depois você tem a Assembleia dos Estados Gerais e você tem a Assembleia Constituinte, que talvez essa seja muito importante, né? Porque uma Constituição, dependendo de como ela é redigida, é o que gera todas as outras leis para o país, né? Constituinte vem de que eles fizeram uma Constituição. O que é uma Constituição? É a carta maior do país. Nós temos a nossa Constituição, né? Todos os países, pelo menos os democráticos, têm sua Constituição, o que diz o que pode ou não pode ser feito. Mas, enfim, nem sempre elas funcionam, né? Tem leis que funcionam. Então, são coisas que tem que melhorar muito na sociedade. Por exemplo, nós temos hoje uma Constituição no Brasil que diz que todos somos iguais perante a lei. Mas presidente não pode ser julgado, por exemplo, neste momento de CPI lá da pandemia. Os outros estão sendo avaliados, vamos dizer assim. Ele não. Então, nem todos são iguais perante a lei, né? Prova-se que o cara rouba, mas a coisa fica meio assim, né? Vai empurrando com a barriga. Então, a nossa democracia ainda é muito falha, ainda tem muitos defeitos. Então, quando a gente estuda esses processos históricos, é para a gente ir aprendendo que existe solução. Existe solução. E a grande solução, por exemplo, do Brasil, é aprender a votar direitinho em pessoas mais sérias, né? Mais preocupadas com as nossas necessidades enquanto cidadãos. Mas, enfim, então a Revolução Francesa foi essa. Foi, essencialmente, a queda do regime ditador, monárquico, do rei. E isso se processou através de uma grande revolução, em que mataram os reis mesmo, mataram. Morreu dos dois lados. Numa guerra sempre morre dos dois lados. Morreram os burgueses também, morreram os proletariados, né, os trabalhadores, né? Mas morreram também os reis. E a França começa a se organizar a partir de aí, com Napoleão, que nós vamos ver na próxima aula. Vocês têm tudo direitinho aí na apostila, na internet, né? Quem é esperto hoje e sabe usar. É um grande tema para vestibular este de Revolução Francesa. Muito, muito importante, porque é lá onde se cogita os primeiros direitos humanos, tá? Esse é o grande lance. E ela fala de liberdade, igualdade e fraternidade. Os 3 lemas da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. Amor ao próximo, respeitar o próximo, certo? Então, é um grande tema para vestibular. Fiquem atentos, tá? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Beijinho, tchau!